começar então agora pelo gráfico do Bitcoin, a moedinha da vamos lá, pau na máquina, para a gente ter tempo de falar tudo que precisa aí, tá? Bom, Bitcoin ontem sofreu uma grande queda nas últimas horas do dia. A gente teve uma queda muito forte por causa do S&P 500. Se a gente pegar aqui, só vou colocar o S&P 500 aqui para vocês rapidamente. Vou colocar aqui, S&P 500. Olha só que interessante. Viemos a perder o fundo anterior, então ao invés de evoluir para uma tendência de alta, né, fazer um pivô de alta, infelizmente o que sucedeu às 3 horas da tarde em diante foi um grande derretimento do S&P 500. Para quem me acompanha no Twitter, eu venho falando sobre o risco do mercado cripto cair junto com o S&P 500, porque o mercado cripto ele ainda é um mercado muito e extremamente especulativo. E quando muitos investidores institucionais e investidores grandes entraram, eles também vendem ou compram de acordo com movimentos grandes das principais empresas dos Estados Unidos, tá? Que é o que envolve o índice S&P 500, o índice das maiores empresas americanas. Então a gente tem basicamente com esse derretimento uma grande probabilidade, né? É uma probabilidade muito alta da gente passar esse final de semana meio moroso, meio água de salsicha, mas que a partir de domingo às 19 horas a gente tenha um derretimento aí no Bitcoin, no Ethereum e em várias altcoins, né? É um período extremamente perigoso, muito perigoso para operar altcoins, porque as altcoins elas sobem 30, 15% dentro de um dia, mas se o mercado cair, se o Bitcoin derreter, se o Ethereum derreter, se o Ethereum cai 10% ou o Bitcoin cai 10% dentro de um mesmo dia, algumas altcoins elas podem cair tipo 20, 30, 40, 50% dentro de um mesmo dia. Então a gente tem que tomar muito cuidado que o mercado ele ainda estava muito inchado, ele ainda está muito a gente estava, na minha opinião, né, na alta de complacência, mas com a última barra que tinha rompido a média 8 semanal, eu até estava começando a ficar um pouco esperançoso e eu perdi a esperança quando veio essa barra aqui, tá? Então, quando ele surgiu essa barra de alta aqui para tentar fazer o pivô de alta, surgiu uma sequência de 2 barras vermelhas bem grandes, bem vendedoras, digamos assim, e infelizmente ele perdeu o fundo anterior aqui, então isso aqui é um pivô de baixa abaixo da média de 8, tá? No S&P 500 ele já fez o pivô de baixa abaixo da média de 8. Bom, desde que ele consiga retomar, né, consiga fazer algum suporte, consiga defender ou entrar a região compradora nessa fase aqui, nós até podemos ter um freio dessa queda, mas eu tô achando que vai vir uma queda lenta, gradual e sangrante aos poucos, de vários ativos voláteis, incluindo Bitcoin, Ethereum, entre outros altcoins aí, tá? Eu acho que muitas altcoins elas agem como se fossem startups, né, de, de tecnologia. Então, muitas são propostas de soluções de movimentação financeira, soluções de pagamento. Então, eu acredito que alguns especuladores grandes podem sair um pouco ou temporariamente do mercado por conta desse indicador, desse sinal, tá? Quando é que eu entraria de novo, tá? Então, ou quando é que eu começaria a voltar a ficar mais bullish, somente depois que eu voltar acima da média 8 semanal. Então, enquanto não voltar acima da média 8 semanal, e enquanto ele tiver com essa barra vermelha grande, eh, isso é um sinal de venda para o longo prazo, tá? De ativos especulativos, incluindo ações e várias criptos, né? É um sinal semelhante ao sinal lá do que eu comentei com vocês no dia 3 de dezembro do ano passado. Então, ele é um sinal extremamente importante, porque ele basicamente recusou uma resistência pela terceira vez, praticamente, né? Uma resistência, aliás, pela quarta ou quinta vez. Então, ele recusou essa resistência aqui pela quarta, quinta vez. Então, isso significa que nós vamos descobrir fundo agora. Então, o mercado ele quer andar em busca
de um fundo, né. Onde o fundo pode ser? O fundo pode ser aqui, o fundo pode ser aqui, o fundo pode ser aqui, não dá para saber. É o mercado que vai dizer para nós onde pode ser o fundo, tá. O primeiro fundo é esse aqui, essa região aqui é o primeiro fundo. Aqui poderia segurar um pouquinho para ele fazer a onda, né, de baixa. Então, aqui ele pode segurar um pouquinho para fazer uma onda de baixa. As quedas, pessoal, geralmente são dois tipos, né? Quedas rápidas ou quedas lentas e graduais. Ao que se desenha, a queda, eu acredito que ela vai ser lenta e gradual, tá? Pelo menos no Bitcoin no S&P 500, já não sei. Tá? Não sei se está reagindo por causa do Federal Reserve ou por algum mecanismo macroeconômico aí que eu não consigo explicar. Mas, basicamente, nós temos um período aí ruim para investir em ativos voláteis. Quero dar uma olhada no Ethereum USDT também. O Ethereum USDT ele tá um pouco menos feio que o BTC, mas se ele perder esse fundo anterior e ele tem tudo para perder esse fundo anterior, realmente ele vai querer entregar uma queda ao próximo suporte, que é o próximo suporte é essa região aqui de baixo, região de 2.300 e 2.400 dólares. Essa é uma região que é uma região compradora, então é, é aquele detalhe, né? Se o S&P continuar derretendo aos poucos, as quedas desses ativos, na minha opinião, também vão ser aos poucos, tá? Então a gente sempre vai ter gente olhando aquela barra vermelha, querendo comprar aquela barra, e quando o mercado cai, é muito mais difícil do que quando o mercado sobe, porque quando o mercado cai, ele gosta de cair algumas vezes lento e algumas vezes de elevador. E aí toda vez ele tem com o elevador uma alta no meio do caminho, né? Então, se ele começar a acelerar, digamos, ele começar a cair muito forte, é bem comum ele resistir em uma região antes de cair mais.